Nessa apresentação, vou apresentar alguns conceitos básicos e resumidos sobre publishers, indexadores, fator de impacto e qualis. Meu nome é Patrícia Duarte de Oliveira Paiva, sou professora do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras e editora associada da revista Ornamento Horticulture. Existem também os chamados publishers. O que são publishers? São instituições que vão tornar aquela obra impressa ou vão tornar os periódicos científicos disponíveis para o público. Esses publishers, eles reúnem vários periódicos e eles se responsabilizam pela tramitação, publicação e divulgação dos artigos e dos periódicos. Então, nós temos alguns que são bem famosos, como a Elsevier, a Taylor Francis, e existem diversos outros no mundo. E nós podemos considerar também a editora UFLA como um publisher. Por quê? Na carga da editora existem vários periódicos. Nós temos a Coffee Science, temos a Ciência e Agrotecnologia, temos as organizações rurais e diversos outros. Então, o publisher é aquela instituição que reúne vários periódicos e eles fazem todo o processo de tramitação e publicação dos artigos que são submetidos individualmente para cada periódico. Uma outra instituição que é importante que vocês tenham conhecimento são os chamados indexadores. O que são indexadores? São instituições que reúnem um conjunto de títulos de periódicos, formando uma biblioteca. Eles fazem uma seleção bastante criteriosa para identificar aqueles periódicos científicos que vão fazer parte e integrar a biblioteca deles. Quais são os indexadores que nós temos? Existem inúmeros. Os mais famosos são o Scopus. Nós temos a Web of Science, que atualmente ela foi adquirida pela Clarivate Analytics e forma um grupo único. Temos a Cielo, temos o Google Scholar, Copernicus, CAB Abstracts e vários outros indexadores, mas esses são os mais famosos que nós temos no mundo. Cada um tem uma biblioteca específica e cada um faz um processo seletivo dos periódicos que vão integrar esta biblioteca. Os indexadores, além de ter a sua coleção de revistas, eles também têm a função de atribuir fator de impacto às revistas que estão dentro desse grupo da sua biblioteca. E cada indexador dá um nome diferente ao seu fator de impacto. Por exemplo, a Scopus, ela tem o chamado CiteScore. A Copernicus tem o Index Copernicus. O Google Scholar tem o H5, o índice H5. E a Web of Science tem o JCR, que é o mais famoso de todos os fatores de impacto. Então, quando se pergunta numa revista se a revista tem fator de impacto, na verdade, além do se ela tem, nós precisamos saber qual o fator de impacto que ela tem. Às vezes a gente chama fator de impacto ou denomina como se fosse um só. E na verdade não, a revista pode sim ter um fator de impacto, mas não ser um dos fatores de impacto que são aqueles universalmente utilizados para determinar a qualidade de revistas. E aí, o mais importante deles, o que mais se almeja ter, é o da Web of Science, que é o JCR. Mas como é calculado esse fator de impacto? Vamos ver, então, um exemplo de como fazer esse cálculo, para nós entendermos como isso funciona. Eu tomei os dados aqui, então, da revista Ciência e Agrotecnologia. Como é calculado esse fator de impacto? Eles vão determinar o número de citações, ou seja, quantas vezes os artigos, de maneira geral, da revista foram citados em um determinado período, em um determinado ano. E isso é dividido pelo número total de artigos que foram publicados pela revista também em um determinado período. Basicamente é essa a fórmula. Vamos ver um exemplo prático disso, então,
relativa à ciência e agrotecnologia. Então, nós vamos tomar como exemplo o CiteScore e eu estou tomando o CiteScore do ano de 2019. Lembro que o fator de impacto ele é publicado, ele é divulgado anualmente. O CiteScore, lembram que é o fator de impacto da Scopus. Então, ele vale para todas as revistas que estão na base Scopus. Como é feito então? Então, eles tomam, essa é uma fórmula nova que passou a vigorar a partir desse ano. Então, eles vão analisar quantas citações todos os artigos publicados tiveram entre os anos de 2016 e 2019. Então, pega todo esse período. No total, então, foram 469 citações. E vai ser dividido pelo total de artigos publicados nesse mesmo período, entre os anos de 2016 e 2019. Então, nesse período, foram publicados 228 artigos. Então, nós temos o número de citações nesse período dividido pelo número de artigos publicados nesse período. E aí, nós temos o valor de 2,1. Então, o CiteScore, ou fator de impacto da Scopus para a ciência e agrotecnologia no ano de 2019, foi 2,1. Vamos tomar um outro exemplo, então, que é o JCR da Web of Science. Então, também para o mesmo ano de 2019. Como nós falamos, a base Web of Science é uma base que ela é mais restrita, ela seleciona mais, ela tem mais critérios de seleção para as revistas. Então, ela é mais difícil e o número acaba sendo um pouco menor. Então, vamos ver. O número de citações do ano de 2019. Então, a forma de fazer também é diferente. Eles vão só considerar todas as citações que foram no ano de 2019, que no total foram 135. E o número total de artigos publicados no ano de 2017 e 2018. Vejam que só tomam 2 anos, é diferente do que o Scopus fez. Aqui só vai considerar a citação de 1 ano dividido pelo total de artigos dos 2 anos mais recentes. Então, foram publicados 118 artigos. 135, número de citações, dividido pelo número de artigos, nós temos 1,14 ou 1,144, tá? Então, esse é o JCR, o fator de impacto, dado pela Web of Science para a ciência e agrotecnologia no ano de 2019. Então, veja que o valor é mais baixo porque também é um cálculo mais estrito. E isso vai ser feito, então, para todas as revistas, isso para esse período. O que também nós precisamos de destacar é que a base Scopus ela tem um número maior de revistas. Então, por isso também aumenta a possibilidade ou a quantidade de citação. Além dos pegar um período maior, também é um número maior de revistas, aumenta o leque. Tá? Então, é assim que é calculado esse fator de impacto. Então, quando nós perguntarmos uma revista tem fator de impacto, na verdade, nós temos que perguntar qual fator de impacto a revista tem. E como isso vai ser utilizado? Nós vamos tanto valorizar a revista quanto para isso, mas atualmente nós vamos ter um novo Qualis que vai ser uma consequência desse fator de impacto. Só que o Qualis ele vai considerar aquilo que nós chamamos de percentil. Então, estou tomando como exemplo também a ciência e agrotecnologia e o seu valor do CiteScore no ranking que foi feito para 2019. Nesse ranking de percentil são consideradas diversas áreas da revista. Se vocês entrarem no Scopus, vocês vão identificar lá. A revista publica na área de veterinária, de agricultura, de ciências biológicas, agronomia, na área de ciências de agricultura, food science e também na área de soil science. E para cada uma dessas áreas, nós vamos observar o percentil, ou seja, primeiro o ranking, aonde essa revista está localizada.
Vamos tomar, por exemplo, veterinária, tá? Então, a ciência e a agrotecnologia, ela é a 43ª em 178 na área de veterinária. Se nós olharmos na parte em agronomia, que é o terceiro item que eu tenho aí, ela está em 130 de 334. Então, essa é a posição dela. E aí, nós vamos ter o percentil. O que é percentil? Em quase 100, em qual nível que ela está. Olha para vocês verem veterinária. Se ela é 43 de 178, quer dizer que ela está bem para cima. Então, ela está em 76º, no percentil superior. Vejam que até a barrinha azul ela está mais preenchida, tá? Então, quer dizer que ela tá se aproximando do 100, aproximando do 99, que é o máximo que eles têm lá, tá? Então, quanto maior o percentil, mais bem classificada é a revista. Vejam que, por exemplo, a última que nós temos é o Soil Science. No Soil Science, o ranking dela é 65 de 126. Então, ela está na metade, menos da metade um pouco. Então, está lá, 48º percentil. Ou seja, ela está menos da metade do que o 100%. Tá? Então, ela está no nível mais baixo. O que a CAPES vai fazer, então, para o novo Qualis é o seguinte. Ela vai dividir 100, que seria o total, em 8 estratos. Então, com isso, nós temos intervalos de 12,5. E aí ficou assim. Se a revista ela está entre 87,5 a 100, esse valor corresponde a percentil. Se ela se enquadra nesse valor, ela vai ser a 1. Se ela se enquadra entre 75 a 87,5, ela é a 2. E daí vai descendo de 12,5 em 12,5, até chegar de 0 a 12,5, que seria o último nível B4. Então, elas vão voltar na tabela da esquerda, onde nós temos o ranking e o percentil. Qual é o maior percentil da ciência e agrotecnologia? Ela vai considerar, independente de todas as áreas que a revista publica, vai considerar o maior. Nesse caso, então, é 76. 76, então, voltando para o novo Qualis, ela está no segundo patamar e corresponde a 2. Então, essa será a classificação da revista. Tá? Então, baseando no maior percentil, onde ela adequar, ela vai ter a sua classificação aqui como A2. Então, vejam que esse vai ser a forma como vai ser calculado o Qualis, diferente do que a gente tinha anteriormente. E ele é uma consequência, vejam nesse caso do CiteScore ou também do JCR. Eles vão contar as duas coisas, JCR ou CiteScore, dependendo daquilo que a revista tem. Bom, isso é só para informar para vocês como que vai ser feito o novo Qualis. E a importância disso é a importância de ter um fator de impacto na revista. Então, quando nós vamos selecionar a revista, esse é um dos critérios que nós vamos observar. Bom, nós estamos falando Qualis, mas o que é o Qualis de um periódico? Bom, o Qualis, então, é um conjunto de procedimentos que são utilizados pela CAPES para a estratificação de qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Então, vejam que o Qualis é uma classificação de periódicos interna, ela é brasileira, ela é só da CAPES e ele foi criado com a necessidade, ou devido às necessidades, de avaliar a qualidade dos periódicos em que os pesquisadores brasileiros estavam publicando. Não todos os pesquisadores, mas aqueles pesquisadores ligados a um programa de pós-graduação. Então, num primeiro momento, o Qualis ele só deveria servir para isso, para avaliar a qualidade dos periódicos que os pesquisadores ligados à pós-graduação têm publicado seus trabalhos. Mas acabou que nós temos usado o Qualis para outras finalidades. Mas vocês já entenderam como que ele vai ser
classificado, como as revistas serão classificadas, e isso vai ser uma consequência do fator de impacto das revistas.